Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Amém. Que bênção nessa manhã estar junto com os irmãos, cultuando, adorando e louvando ao Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. E eu quero nessa manhã pensar junto com os irmãos acerca de uma ação muito linda, acerca de uma ação muito eficaz de uma mãe, de uma mulher, de uma desesperada, de uma pessoa que estava muito aflita. E pode ser que nessa manhã aqui em nossa igreja haja pessoas também que estejam com esse mesmo sentimento. Talvez você veio à igreja esta manhã com um sentimento de aflição, de desespero. Talvez você esteja sofrendo por algum motivo, seja lá qual for, eu não sei, mas Deus sabe. E eu creio que, inspirados na palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, nós iremos nessa manhã observar, refletir, analisar as sagradas letras e aprender a partir delas algo que nós podemos absorver para a nossa vida hoje, de tal maneira que nós venhamos encontrar saída, direção, de tal maneira que nós venhamos encontrar a bênção do céu para a nossa causa nesse tempo que estamos vivendo. O texto aqui se refere a uma mulher que estava passando por um sofrimento, mas um sofrimento acerca da família. A filha dela estava endemoniada. E imagine você a aflição de uma mãe ver uma filha sofrendo nas mãos do cão, do inimigo. Mas vamos para o texto, depois nós iremos comentar e pensarmos juntos acerca do que se passou aqui nesse trecho das Sagradas Letras. Mateus 15, 21 diz assim na versão NVI: Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Que passagem linda, que história fantástica. E observando essa narrativa bíblica, observando esse texto das Sagradas Letras, a primeira coisa que nós podemos observar nessa manhã é que aquela mulher ela tinha um problema. E aqui a gente já consegue se assemelhar a essa mulher, porque quem não tem problema aqui na vida, eu gostaria de conhecer você e te dar um abraço. E te perguntar qual o segredo para não ter problema nessa vida. Todos nós temos. Isso é algo incomum que todos nós temos. E daí eu me aproximo muito e me identifico muito com esta mulher, porque assim como ela, eu também tenho os meus problemas. Eu creio, todos nós aqui temos problemas, mas diante do problema, aquela mulher, ela busca uma solução. Ela busca uma saída, ela busca uma direção. E a direção que aquela mulher tomou para a vida dela foi buscar Jesus. Assim como nós que estamos aqui, estamos buscando Jesus. Ninguém veio à igreja esta manhã buscando aqui diversão, recreação, lazer. Viemos aqui com o intuito de adorar a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, de prestar culto, louvor ao Senhor, então somente ao Senhor. E aqui mais uma coisa que nós nos assemelhamos a esta mulher.
O texto não fala o nome dela. Apesar também de em outra passagem bíblica esse mesmo relato está escrito, nenhum dos dois textos revela o nome desta mulher. Apenas diz que ela era uma mulher cananeia e morava ali naquela região. E aí, diante daquele problema, aquela mulher, ela vai até Jesus, ela se prostra diante de Jesus, ela clama a Jesus, ela grita, ela, digamos assim, se expõe, porque ela não olha para a vergonha, ela não se intimida com os demais homens que estavam próximos a Jesus, os discípulos, ela tão somente busca Cristo. Ela clama, ela grita, ela usa aquilo que ela tinha para usar a voz e ela chama por Jesus. E nós hoje também podemos fazer de igual forma, podemos clamar, podemos buscar a Cristo com a nossa voz em alto, em bom som. Quando nós cantamos, quando nós adoramos, nós podemos fazer uso dessa nossa habilidade natural que é a voz. Levantar a voz e clamar a Jesus. E expressar o nosso sentimento e prestar a Deus de forma racional o nosso culto, de tal maneira que nós venhamos entregar, colocar diante de Cristo os nossos problemas. Foi o que aquela mulher fez. O texto revelou ao nosso coração que aquela mulher, ela se achegou até Jesus. E ela pediu, ela intercedeu pela vida da filha, uma mulher cananeia. Ela foi até Cristo gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. A reflexão aqui nesse primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja é: qual é a causa que tem te levado para perto de Jesus? Qual é a causa que tem te levado para perto de Jesus? E se nós observarmos bem essa narrativa, o texto vai dizer que aquela mulher, ela não estava, digamos assim, com um problema nela ou dela, mas o problema era a filha dela, uma outra pessoa. E aí você pode pensar assim: ah, pastor, eu não tenho problema nenhum, eu tenho saúde, eu estou trabalhando, minha família vai bem, está tudo tranquilo comigo. Se assim for, ótimo, e glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero que você pare um pouquinho para poder olhar ao seu redor e observar quem ou quais as pessoas ao seu redor que estão sofrendo e sofrendo muito e que precisam da sua ajuda, da sua intercessão. Quem é a pessoa ou quais são as pessoas que estão precisando de nós neste dia, nesse tempo, nesse momento das nossas vidas? Talvez você esteja com a vida boa, equilibrando e administrando bem os problemas, mas pode ser que ao seu lado e bem ao seu lado tenha alguém que esteja sofrendo e sofrendo muito. A filha desta mulher não teve condições de ir até Jesus, mas a mãe teve. Talvez a pessoa ao seu lado não tenha condições, não tenha forças, não tenha coragem de ir até Jesus, seja lá a causa, mas você tem, você está aqui, você se faz presente na casa do Senhor. Então faça desse tempo na casa do Senhor um tempo o qual você busque a Deus, o qual você se aproxime de Jesus com o intuito de clamar e de interceder pela vida do próximo. Afinal de contas, esse foi o maior segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Aqui nós podemos perceber o cumprimento desse mandamento de Jesus a nós. Que possamos, como bons cristãos, servos do Senhor, do Deus Altíssimo, buscar, observar e trilhar esse mesmo caminho que essa mulher cananeia trilhou. Com um problema para ser solucionado, ela buscou a resposta certa e a resposta estava em Jesus. Eu quero dizer isto à amada igreja nessa manhã: a resposta para os nossos problemas,
A resposta para os seus problemas está tão somente em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Aquilo que para nós é impossível, para Deus não é. Pastor, mas como é que você tem tanta convicção e certeza disso? Olha, o texto nós lemos e o final da história nós sabemos. Mas antes de chegar no fim da história, eu preciso observar aqui o que aconteceu no trecho que diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Na caminhada da vida, nesse caminho que nós trilhamos, é maravilhoso a gente olhar para o fim dele e desejar o fim dele, e buscar o fim dele, mas ao longo do percurso existem pontos, existem, digamos assim, etapas. E essa mulher, ela não pulou as etapas da caminhada, ela conseguiu vencer cada etapa dessa caminhada. E observe comigo que etapa ela teve que vencer para chegar onde chegou, e observe comigo que aquela mulher teve a vitória dela porque ela perseverou. Ela não desistiu, apesar da palavra dura do Senhor Jesus. Aliás, aqui nesse primeiro momento, o Senhor Jesus não disse nada. O texto falou ao nosso coração que Jesus não lhe respondeu palavra. Gente, que coisa ruim é você estar conversando com a pessoa ficar muda. Não é ruim isso? Você quer ver só uma mulher ficar braba dentro de casa? É quando ela começa a falar, e você, você não está me ouvindo não? E quem é casado aí está rindo, né? Gente, você quer deixar uma pessoa braba, é você não dar palavra nenhuma. Mulher começou a falar, gente, eu não sou machista não, que isso, eu estou aqui, né? Mas vocês querem ver a mulher ficar braba, ela falar, e você, você não está me ouvindo não, você não me dá atenção. Agora imagine só o sentimento no coração desta mulher. Ela gritando a Jesus, ela clamando, ela pedindo, e por uma causa nobre, não por ela, mas pela filha dela que estava endemoniada. E ela clamou, ela gritou, e diz o texto que Jesus não deu palavra alguma, ele ficou calado. E aqui nós podemos aprender mais uma lição com esta mulher. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar diante dos empecilhos, diante das negativas que nós recebemos, diante do não que vem a nós, nós não podemos parar. Aquela mulher, apesar de Jesus não ter dito nada a ela, de não ter respondido nada a ela, nem que sim, nem que não, ele ficou calado, ela teve resiliência, ela teve a capacidade de se adaptar àquele momento ali, de continuar seguindo em frente, com o intuito de buscar vitória, libertação e cura para a vida da filha. Amada igreja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que lhe tem feito parar diante da sua busca por sua vitória, por sua bênção? O que é que está lhe parando? O que é que está lhe brecando, lhe freando? É o silêncio de Deus? Talvez seja o não de Deus, que Deus já fechou as portas, já disse que não, e você às vezes parou, estacionou, desanimou. Eu quero dizer para você nessa manhã, não pare, não desista, siga em frente. Gente, eu gosto muito de desenho animado. Minha esposa lá em casa fala: Rafael, você já é adulto, para com esse negócio de querer assistir filme de desenho animado. Mas tem um filme que se chama Procurando Nemo. Quem já assistiu aí? Aí, tá vendo? Eu não estou sozinho nessa. Tá vendo, meu amor? Meu amor que está me assistindo, está lá no Rio. Amor, não sou apenas eu, viu? Muitos irmãos aqui gostam. E nesse filme tem uma personagem que é um peixinho azul com amarelo e preto. O filme inteiro ela fica falando o quê? Continue a nadar. A Dolly. Continue a nadar, continue a nadar. O filme inteiro assim. Gente, isso é um incentivo para nós aplicar essa verdade à nossa vida. Nós não podemos parar diante das negativas. Nós não podemos frear, nós não podemos brecar. A igreja de Cristo, ela deve avançar.
E essa mulher revela isso ao nosso coração, porque mesmo o Senhor Jesus não respondendo ela palavra alguma, o interessante é que não só essa mulher na Bíblia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Moisés, um grande líder do povo de Israel, o próprio Deus disse não a ele. Mas ele não desistiu da caminhada. Moisés, ele soube ouvir o não de Deus. Está lá em Deuteronômio 32:52. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. E não só Moisés soube ouvir um não de Deus, mas também Paulo. Quando Paulo clama a Deus, pedindo para que Deus pudesse tirar dele o espinho da carne, o Senhor Deus responde a ele: a minha graça te basta. E nem por isso Paulo abandonou o evangelho, e nem por isso Paulo parou, freou, não, ele continuou a avançar. Porque ele entendeu que na fraqueza dele, Deus se fazia forte. Agora vocês querem um exemplo maior? Jesus. Aí eu peguei pesado. Jesus, ele vai em oração: Pai, passa de mim esse cálice. Deus passou? Sim ou não? Não. Subiu na cruz, morreu na cruz. Nós precisamos ter resiliência, sabermos nos adaptarmos diante das adversidades, para não pararmos, para seguirmos sempre em frente. Continue a nadar. Continue a nadar. Todo crente deve ser um peixinho de Jesus, não é isso que a gente aprende lá na escolinha? Não é isso? Nós não somos pescadores, a gente pesca outras pessoas são peixes como nós somos peixes de Jesus. E nós temos que continuar a nadar, e a nadar contra a correnteza da maré desse mundo. Porque se a gente parar, a maré leva a gente vive a vida daquele jeito que tem um cantor que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem muito crente assim. Freando, parando diante das problemáticas da vida. O próprio Jesus, ele soube ouvir não do Pai. Diz lá em Mateus 26:39, e indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E de fato, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Nós devemos e podemos fazer da oração de Cristo a nossa oração. Senhor, me livra desse problema. Senhor, venha me acudir, venha me ajudar. Mas se o Senhor não me ajudar, eu vou continuar a perseverar. Essa mulher, ela perseverou. Ela não se intimidou diante da aparente indiferença do Senhor Jesus. Pois ela tinha fé e convicção de que por meio de Jesus, e somente por meio de Jesus, a filha dela poderia ser liberta, salva, curada daquela situação terrível. E nós precisamos ter essa convicção em nós. Sabermos que Jesus, Ele está conosco. Ele quer o nosso melhor. Apesar da aparente situação ser contrária ou negativa, nós precisamos nos firmar na palavra quando ela diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nos momentos de dificuldade, nós precisamos nos apegar a essas promessas da palavra de Deus. Assim como diz também em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, é difícil, né? No momento da crise, a gente dá ouvidos às promessas de Deus, às coisas boas de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque a gente se perde, a gente perde o foco, igual Pedro. Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele ficou no primeiro momento empolgado,
e quis ir andando até Jesus, e quando ele foi, ele focado em Jesus, conseguiu avançar. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a se afogar. Então, o segredo aqui é não tirar o foco de Jesus. E não tirar o foco de Jesus implica em acreditar nas promessas de Jesus, crer naquilo que Jesus é capaz de fazer, e Jesus é capaz de fazer tudo. Não há impossível para Ele. Eu não sei qual a dificuldade, o problema que você está vivendo na sua vida, na sua casa, mas eu quero afirmar isso para você. Eu afirmo isso porque a Bíblia diz isso. Nós precisamos nos firmar em Cristo, que é a nossa rocha. E se Ele disse que estaria conosco, Ele estará conosco. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas acerca disso. Agora, uma outra coisa que nós podemos observar nesse texto é que nós também não podemos ter vergonha. Eu vejo que tem muito crente envergonhado dentro das igrejas. Essa mulher, ela não teve vergonha. Ela vê Jesus, o que ela faz? Ela grita. Ela não está se importando com o que os discípulos vão pensar, com o que as outras pessoas vão pensar. Ela estava tão somente focada na solução do problema dela. E ela não se envergonhou. Ela não se intimidou diante da situação que ela estava vivendo. Ela foi com muita humildade, se achegou a Jesus, se humilhou, porque o texto fala que ela se prostrou e ela clamou, ela intercedeu, ela pediu a Jesus para que pudesse curar a filha dela. Qual tem sido a sua postura diante do Senhor Jesus? Será que você é aquele crente que mesmo passando por problema, você continua com o nariz em pé, achando que não precisa de ninguém, achando que é autossuficiente? Eu quero dizer para você, meu irmão, desça deste lugar, abaixe um pouco a cabeça, dobre mais os seus joelhos. Eu não digo para você chegar aqui na igreja e fazer isso, não, mas se quiser faça, aqui é a casa do Senhor, aqui é o lugar para isso. Mas eu quero orientar a vida dos irmãos para que façam isso em particular. Entre no quarto, feche a porta, e ali em secreto com Deus, abra o seu coração, grite, clame ao Senhor, rasgue o coração na presença do Senhor, e diga a Ele aquilo que você está precisando, fale com Deus aquilo que você necessita, sem vergonha e sem medo, faça a Jesus, porque ali no seu quarto não vai ter ninguém te olhando, então não precisa ter vergonha. Mas aí o outro lado da moeda é que eu percebo também que existe muito crente com vergonha de Jesus. Sabe por quê? Porque existe muito crente em pecado. E aí sabe o que o pecado gera na vida do homem? A vergonha de se aproximar de Deus. Porque a pessoa começa a achar que ela não é merecedora, que ela não está limpa o suficiente para poder orar, para falar com Deus. O pecado faz isso. Ele nos faz pensar que nós não merecemos, ou não podemos, ou nos faz até mesmo achar que Deus não vai nos ouvir porque estamos em pecado. Eu quero dizer para você que é aí que Deus te ouve. É aí que, se é que Deus fica ansioso, é aí que Deus fica ansioso para te ouvir a sua oração, ouvir a sua voz, o clamor do seu peito, porque esse clamor é sincero e verdadeiro, e é isso que Deus quer. E eu vou contar aqui um segredo. Bom, não é um segredo que está na Bíblia, né? A Bíblia está aí para todo mundo ler. Mas diz a Bíblia que Deus tem uma fraqueza. Sabia disso? Viu, irmão Tiago? Deus tem uma fraqueza. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração humilde e quebrantado. A Bíblia diz: Deus não resiste a um coração humilde e quebrantado. E é exatamente isso que eu vejo aqui nesse episódio, nessa passagem de Jesus com essa mulher. Porque Jesus, no final da história, nós lemos o texto e observamos que Jesus, ao olhar a fé daquela mulher, ele falou: olha, mulher, por causa desta palavra, palavra de fé, de ousadia, de convicção, por causa desta palavra, vá embora, a sua filha já está curada.
Gente, que coisa fantástica. Jesus olha para aquela mulher. Ele ignora no primeiro momento. Agora, o interessante é a gente observar entre esse momento final e o momento que Jesus se cala diante daquela mulher, é uma outra provação que aquela mulher passou. Não só a ter que passar por uma vergonha em gritar, em dar uma de louca para se chegar a Jesus, para que Jesus pudesse enxergá-la. Não só ouvir o silêncio de Jesus, mas essa mulher agora, ela recebe uma palavra dura. Uma palavra dura, porque olha o que diz o texto. O próprio Senhor Jesus, quando os discípulos vão até ele, manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele responde: olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Que palavra dura, hein? Olha, não tem vez para você não. Eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas. Você é cananeia, você não é israelita. Você não faz parte do grupo. E o pior, que na minha percepção bíblica, Jesus responde isso aos discípulos. Porque os discípulos chegaram no verso 23. Manda a mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu aos discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, ela veio, ela adorou Jesus de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo. Olha só, ele já tinha comentado com os discípulos. E agora ele se vira para a mulher e diz: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, essa mulher era muito esperta. Rapaz, ela dá uma resposta para Jesus. Eu tenho um cunhadinho, fez agora 8 anos. Aí ele está começando a ficar esperto, aquela malícia de criança. Começa a achar que sabe das coisas, porque começa a se despertar, para um mundo novo, a descobrir as coisas, e tal. Já anda de bicicleta sem rodinha, já sai de casa sozinho, vai na casa do coleguinha e já começa assim. E ele está começando a dar umas respostas mal criadas, se achando esperto. Gente, essa mulher deu uma resposta para Jesus, mas com humildade. A minha leitura, a minha percepção nessa narrativa é que ela não fez como uma criança faz com pai de pirraça, Criança é assim, acha que começa a saber das coisas, começa a querer dar resposta aos pais como se soubesse de tudo. Mas essa mulher aqui, ela deu uma resposta assertiva ao coração de Jesus, de tal maneira que ela ganhou o coração de Jesus, de tal maneira que ela ganhou a bênção, a vitória dela. Eu quero dizer isso a você, amada igreja de Cristo: sejamos nós perseverantes e assertivos em nossas orações com o Senhor Jesus. Pastor, mas como é que a gente faz isso? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem sequer orar. A oração mais certa que nós podemos fazer é a oração sincera. É falar aquilo que está ardendo em nosso peito. Não é ficar usando meias palavras ou dando volta e volta. Não, é nós sermos objetivos, diretos com Cristo. Abrir o coração e declarar a Jesus o que nós temos por anseio em nosso peito. E aqui o anseio desta mulher era que a filha ficasse liberta daqueles demônios. E Jesus, olhando para aquela mulher, percebeu que a adoração dela, a humildade e a humilhação, porque ela foi até Jesus, se prostrou, diz o texto, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Isso gerou a bênção, a vitória, a cura, a libertação da vida da filha daquela mulher. Está aqui, já te dei como dizem, o queijo e a faca. Pastor, mas falar é fácil, Vamos para a prática? Meus irmãos, eu sei. A prática é cruel, é difícil. E como eu sei?
Mas o Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Salmo 34:18, a Bíblia ainda afirma aos nossos corações: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ainda em Atos 8:27, a Bíblia afirma aos nossos corações: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Um homem tomava conta de uma fortuna. O homem saiu da cidade dele, desceu até Jerusalém para adorar a Deus. Ato de humildade. Nós precisamos descer dos nossos altares e nos humilharmos diante de Deus em adoração, em humildade, em quebrantamento. Para nós podermos fechar e caminharmos para o final da mensagem, pois não quero aqui me prolongar muito nessa manhã. Aquela mulher, ela recebeu de Jesus o silêncio, ela ouviu os murmurinhos dos discípulos fofocando para Jesus: manda essa mulher embora, essa barraqueira, essa louca, ela está gritando aqui atrás da gente. Ela ouve do próprio Jesus: olha, não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Talvez, na percepção de alguém, Jesus estava dizendo que aquela mulher era como se fosse um cachorro. Mas mesmo diante de tanta humilhação, aquela mulher, ela não parou, ela não desistiu. E enquanto ela não parou, tudo isso foi produzindo nela fé, esperança, convicção. A cada problema que a gente supera, a cada dificuldade que a gente rompe, isso vai gerando em nós perseverança, vai gerando em nós fé, vai gerando em nós convicção, vai gerando em nós cada vez mais e melhor todos os atributos que um crente precisa ter para continuar a caminhada cristã. E tudo isso se resume à maturidade cristã. É por isso que, de forma geral, os mais velhos são mais maduros. Agora, nem sempre, tá? Porque esses dias eu fui falar isso com um amigo meu, ele falou assim: amigo, você pode estar equivocado, porque Jesus não era velho não. Jesus, 33 anos, já estava morto, e compartilhou tanto conhecimento, tanta sabedoria com homens muito mais velhos do que ele. E não só Jesus, porque Jesus é Jesus, né? Mas os discípulos eram jovens rapazes. Depois de passarem pela faculdade com Jesus, se tornaram homens maduros. E ensinavam homens muito mais velhos o caminho do reino de Deus. Então nem sempre maturidade está linkado com idade. E a gente pode observar isso na palavra de Deus. Porque aquela mulher, ela exerceu fé. Mateus 15:28 diz: então respondeu Jesus e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Gente, isso aqui é muito profundo. Porque em outro momento da passagem bíblica, Jesus se refere aos discípulos e fala que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam ao monte: passa daqui para colar, isso seria feito. Agora Jesus está dizendo para essa mulher, que ainda não tinha talvez caminhado com Jesus, que talvez não tivesse testemunhado de forma ocular um prodígio, um milagre de Jesus, essa mulher agora aqui, muito provavelmente, no primeiro e único momento com Jesus, ela recebe essa palavra. Ela recebe essa palavra depois de Jesus ter calado diante dela, depois de Jesus ter dado uma negativa diante dela. Agora Jesus vem e lança essa palavra fantástica: mulher, grande é a tua fé. Gente, para Jesus ter falado isso é porque a fé daquela mulher era grande mesmo. E como se era. E para a gente poder mensurar isso e tentar entender melhor isso, a gente deveria se aprofundar no contexto,
na cultura da época, no ambiente, na situação que se encontrava esse enredo. Mas de forma superficial, a gente já percebe nas palavras de Jesus: mulher, grande é a tua fé. Gente do céu, queria ter uma fé grande como essa. Receber da boca de Jesus uma palavra de bênção como essa é fantástico. Eu já fico todo besta quando minha esposa me elogia. Eu já fico todo feliz quando eu vou lá no Luiz Martins, na casa da minha avó, e ela me abraça, me beija e me elogia, e eu nem sei porquê. Agora imagine essa mulher receber, não de parentes, mas do próprio Cristo, uma palavra poderosa. E é o que está lá em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora vem cá, vamos fazer uma reflexão aqui. Se aquela mulher estivesse se guiando por aquilo que estava diante dos olhos dela, ela teria chegado onde chegou, sim ou não? Não. Não. Primeiro que ela viu Jesus distante, ela pensou: não vou lá que está cheio de homem, eu não vou lá, eu sou mulher. E eu sou mulher de outra cultura, de outra nação, e piorou a minha situação, eu não vou. Aí ela rompeu com isso. Aí chegou lá, ela gritou, ela clamou, ela viu Jesus calar. Diante do que ela estava vendo, ela não parou, ela continuou. Aí os discípulos foram lá fazer uma fofoquinha com Jesus. Jesus manda essa mulher embora. Ela não parou. Aí ela foi até Jesus, se prostrou, se humilhou. Jesus, é isso, olha, não é certo, ó, vai embora. Ela não parou. Meu irmão, o que te tem feito parar na sua busca pela tua bênção, pela tua vitória? Eu quero dizer, amada igreja, nessa manhã: não pare, continue, persevere. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. No mundo que nós vivemos, necessário é fé, porque a gente só vê bagunça nesse mundo. Deus me livre. Só coisa errada, só coisa torta, só coisa desendireitada. E quando você quer fazer o que é certo, o que é direito, você acaba sendo errado. Ó, que loucura! Hebreus 11:1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Bendita seja a palavra do Senhor, porque de fato ela o é. Quero concluir dizendo: ao nos encontrarmos com um problema na vida, nós podemos simplesmente nos desesperar, achar que não há saída, que não há solução, ou podemos nos voltar intensamente a Deus e olharmos para o nosso problema como simplesmente mais uma etapa ao longo da caminhada da vida. Com isso, nós podemos nos tornar um canal de bênçãos para outras pessoas, onde nós temos o privilégio, a oportunidade de, através das nossas experiências, transmitir consolo, auxílio, esperança e fé aos que se encontram na mesma condição às quais nós estávamos. Nós precisamos exercer a nossa fé, precisamos suportar as aflições, sabendo que as mesmas produzirão fé, e assim a agregaremos juntamente com o povo de Deus e receberemos a vitória das mãos do nosso Pai. 1 Pedro 2,20, a Bíblia diz: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem feito o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Convido a amada igreja a se colocar de pé para uma oração nesse momento. E eu quero orar por você e com você. Você que tem passado por problemas e dificuldades, essa é a oportunidade que nós temos de, como corpo de Cristo, juntos, clamarmos a Deus. E faça a sua oração. Eu sei que o povo batista é um povo que ora em silêncio, né? Um povo que ora baixinho, em pensamento. Mas não tenha vergonha não. Levante a sua voz. Levante um clamor nessa manhã.
em alto e bom som e diga: Senhor, me ajude. Senhor, até mesmo os cães comem das migalhas dos seus donos que caem embaixo da mesa. Senhor, olhe para a minha causa, olhe para o meu problema e traga solução, traga saída, traga direção. Nessa manhã eu clamo, Senhor. E clame a Deus, ore a Deus nesse momento. Feche seus olhos e vamos juntos clamar ao Senhor. Pai amado e Deus bendito, nós suplicamos, ó Deus, nessa manhã as tuas bênçãos sobre nós. Levantamos, ó Pai, a nossa voz em um clamor coletivo, ó Deus, neste dia. Abrindo, ó Pai, o nosso coração, levantando, ó Deus, a nossa voz e suplicando aos céus, ó Deus, para que o Senhor olhe para nós com olhos de bondade, de graça e de misericórdia. Que o Senhor Deus olhe para os nossos problemas, para as nossas aflições, para os nossos sofrimentos, aquilo, ó Deus, que tem causado em nós incômodo. Pai, tenha misericórdia de nós. Olha, ó Deus, para o teu povo que no coração, no íntimo, na mente, clama ao Senhor nesta hora. E assim, ó Deus, como foi com aquela mulher cananeia, ó Deus, olhe para nós. E faça, Pai, a tua vontade, e faça, ó Deus, o teu querer, e faça, ó Pai, o teu milagre. Dai-nos, ó Deus, nesta manhã a tua vitória, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, no teu poder, nós acreditamos, ó Pai, naquilo que nós não vemos, não conseguimos enxergar com a nossa retina física, mas pela fé no Filho de Deus, nós clamamos, nós oramos, nós rogamos, Pai, que a tua bênção, ela seja completa e ela se faça presente na vida de todos nós aqui reunidos. Que possamos, ó Pai, perceber e ouvir a doce voz de Jesus, dizendo: grande é a tua fé, vai, porque a tua filha, ela já está curada. Deus, que possamos sair deste culto nessa manhã convictos de que os nossos problemas já foram solucionados, de que os nossos problemas geram para nós maturidade, perseverança, fé, e que possamos, ó Pai, sermos um canal de bênção para a vida do nosso próximo. Eu oro, ó Pai, e te agradeço, e faço esta oração no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.